Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os OKRs, né? Essa novidade que vez ou outra tem aparecido aí em provas. O que é esse negócio chamado OKR? Gente, o OKR é uma metodologia de medição de desempenho, né? Exemplo de várias outras, Balance Scorecard, né? Prisma do desempenho, enfim, tem várias outras. O OKR também é uma forma de medição de desempenho que surgiu lá na Intel, em 1999, né, ela é fortemente inspirada no que o Peter Drucker chamava de administração por objetivos. Né? O próprio autor dos OKRs, o Andy Grove, ele diz que os OKRs são uma espécie de Apple da Intel, né, que era a empresa que ele implantou os OKRs, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender cada um da origem dos OKRs, como eles funcionam um pouquinho na prática e ver algumas questões que já cobraram nesse assunto, que é um assunto novo, tá, gente? Não tem muita questão em concursos não, mas já foi cobrado, então é bom a gente ficar de olho, beleza? Beleza? Vem aqui comigo então falar sobre a origem dos OKRs. O conceito de OKR foi desenvolvido em 1970 por Andy Grove, que foi o CEO da Intel. Grove introduziu a ideia como uma forma de implementar o gerenciamento por objetivos ou administração por objetivos, né? Uma técnica de administração identificada com Peter Drucker. A metodologia OKR foi disseminada pelo John Doerr, que trabalhou na Intel nos anos 1970 e a implantou no Google em 1999. Né? Foi aqui, quando chegou lá no Google, que realmente a metodologia se disseminou muito mais, né? Porque esse John Doerr, ele escreveu um livro chamado Avalie o que Importa, que é basicamente a descrição da origem dos OKRs, como é que funciona, qual foi a experiência dele lá no Google, e aí foi quando a metodologia realmente se disseminou mais, né? Inclusive a nossa aula foi baseada nesse livro, beleza? Então o OKR tem essa origem aí relativamente recente, né? Muito inspirado na administração por objetivos do Peter Drucker. Beleza, Marcelo, entendi a origem, mas como é que funciona na prática o OKR? Pois bem, é bastante simples. Na verdade, cada OKR, cada indicador desse, né, ele tem dois componentes. Quais são esses componentes? O primeiro componente é o objetivo. Então, todo OKR ele tem que ter um objetivo claro, né? E aí, associado a esse objetivo, você vai ter também os resultados-chave. Então, todo OKR se desmembra em dois componentes, objetivo e resultado. O que é o objetivo? O objetivo é a ênfase sobre o que se pretende alcançar. Eles devem ser agressivos, porém realistas, e devem agregar um valor claro para a organização. Então, quando você vai criar um OKR, você tem que estabelecer objetivo e resultado-chave. Objetivo é o que você quer alcançar. Tem que ser uma coisa que empenhe esforços, né? Algo que seja relativamente desafiador, mas tem que ser algo alcançável também. Então o OKR ele tem que ter um objetivo realista, beleza? Na outra parte a gente tem os resultados chaves que vão enfatizar o como alcançar esses objetivos. Eles precisam descrever resultados e não atividades e devem incluir evidências de conclusão, ou seja, tem que estar muito claro que você alcançou aquele resultado chave. Marcelo, tá meio assim complicado, tá meio subjetivo. Não se preocupe, vamos botar aqui no exemplo que vai ficar bem claro, tá? Imagina o seguinte, imagine a paleteria Juanito, né? Lembra, gente, naquela época das paleterias mexicanas, já faz alguns anos, né? Mas quem acho que você vai lembrar, né? Que estava uma febre, todo lugar tinha uma paleta mexicana. Pois bem, imagine que nós éramos donos ali de uma paleteria mexicana, a paleteria Juanito, né? E aí o que acontece, né? Por volta dos anos 2020, 2019, mais ou menos, né? A gente tem uma mudança de hábito de consumo, né? As pessoas simplesmente deixaram de procurar pelo principal produto da empresa. Então teve uma redução no consumo das nossas paleterias mexicanas, lá da nossa paleteria Juanito, né? Pois bem, então essa é a situação. Nossa empresa utiliza a metodologia OKR. O que a gente tem que fazer diante dessa situação? Ora, a gente tem que colocar OKRs para tratar da situação mais emergente, da situação mais crítica, mais importante da nossa empresa. A gente está perdendo vendas no nosso principal produto. Então, uma forma de a gente lidar com isso seria estabelecer um OKR com o seguinte objetivo: diversificar a linha de produtos
para reduzir a dependência das paletas mexicanas. Gente, é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Se o nosso principal produto está perdendo aí, em razão de uma mudança de hábito de consumo, né? Está perdendo espaço, a gente está vendendo menos, primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Diversificar nossos produtos. Ou seja, criar novos produtos, né? Se paleteria mexicana está dando certo, vamos começar a vender sorvete mesmo, vamos vender casquinha, né? Então seria essa a ideia. Então o OKR estabeleceria como objetivo o quê? Diversificar a linha de produtos. Percebe que é algo claro, né? Não é algo que fica, não entendi muito bem, não é algo muito claro. Diversificar a linha de produtos. A gente tem como mensurar isso. Se eu tinha 5 produtos, 5 paletas e criei mais 2 produtos, eu diversifiquei, eu tive dois produtos adicionais, né? Então eu consigo mensurar isso de forma clara, né? E ele ainda diz assim, reduzir a dependência das paletas mexicanas. Eu consigo também mensurar isso de uma forma clara, né? Eu consigo pegar meu total de vendas, desse total de venda, qual o percentual das paletas mexicanas, né? 50%, 70%, 80%? Eu consigo mensurar, então é o objetivo que atende aí as características exigidas pelos OKRs, beleza? Definir o objetivo, eu quero diversificar minha linha de produtos, né? Esse é o meu objetivo. Vou definir os resultados-chave. O que são os resultados-chave? Os resultados-chave eles vão enfatizar o como eu vou fazer isso, né? São entregas, são resultados que vão me aproximar do meu objetivo. Então a gente poderia estabelecer como resultado-chave, o resultado-chave 1, lançar 2 novos produtos mais aderentes às novas tendências de consumo, né? A gente poderia lançar, por exemplo, um gelato. A nossa paleteria Juanito agora também vende gelatos, né? Então seria uma possibilidade. Isso seria um resultado-chave. Por quê? Porque é um resultado que me aproxima do objetivo de diversificar a minha linha de produtos. É um como, né? Como eu diversifico? Lançando novos produtos. E aí eu especifico, ó, são 2 novos produtos. Então, é essa a ideia. Isso é um resultado-chave, né? Outro resultado-chave, atingir um volume de vendas com novos produtos que represente 20% do faturamento da empresa nos 6 primeiros meses, né? Então, aqui é outro resultado-chave. O que eu quero fazer, gente? Eu quero diversificar a minha linha de produtos. Eu quero reduzir a dependência das paletas mexicanas. Se eu estou tendo um faturamento maior, né, com novos produtos, eu estou conseguindo alcançar esse objetivo, eu estou conseguindo reduzir a minha dependência das paletas mexicanas. Então percebe, os resultados chaves, eles vão mostrando o como, né? Eles pegam aquele objetivo que é um objetivo mais geral, mais de médio prazo, longo prazo, e vai trazendo para mais perto por meio dos resultados chaves. Eu vou tentando alcançar cada resultado chave, porque ao alcançá-los eu vou me aproximando então desse objetivo. Então eu acredito que tenha ficado mais claro, né? A ideia dos OKRs é o que? Uma metodologia de medição de desempenho, é uma metodologia que está avaliando se você está alcançando ou não seus objetivos, porque se você alcançou o resultado-chave, show de bola, o desempenho foi bom. Se você não se aproximou dos resultados-chaves, né, o desempenho não foi bom. Então é assim que você vai avaliar o resultado, né, utilizando a metodologia OKR, né? Ela se baseia nas ideias realmente da administração por objetivos. Marcelo, entendi para que serve um OKR, entendi as características e componentes de um OKR. Mas como é que funciona na prática? Eu quero implantar os OKRs. O que eu faria? Qual seria o passo a passo para implantar os OKRs da minha empresa? É isso que a gente vai falar agora, né? Sobre o processo de implantação dos OKRs, que você vai perceber é bastante intuitivo. Vem comigo. Ó. Primeiro passo seria preparação e planejamento. Você teria que fazer o quê? Capacitação, né? Educação sobre os OKRs. Antes de iniciar, é crucial que todos os envolvidos compreendam o que são OKRs, como funciona e por que a empresa está adotando essa metodologia. Então seria o primeiro passo, educação sobre OKRs. Fazer um cronograma estabelecendo o ciclo dos OKRs, normalmente é trimestral ou anual com revisões periódicas, né? Então quando você definiria os OKRs, né, aqueles resultados chaves, seriam para resultados de 3 meses ou só de 1 ano mesmo, né? E claro, tendo sempre ciclos de revisão periódica, porque é natural que as prioridades da empresa vão mudando ao longo do ano e aí você vai tendo que fazer ajustes também. Mas é importante que você já tenha aí um cronograma pré-definido. Show de bola? Definição de OKRs. Estabelecimento dos objetivos organizacionais
A liderança define os objetivos de alto nível para a empresa, aliado à visão e à missão, e aí depois você faz o cascateamento, ou seja, os objetivos gerais eles são desdobrados para os departamentos, as equipes e eventualmente para os indivíduos, garantindo que todos estejam alinhados e contribuam para os objetivos maiores da empresa, né? Definição dos resultados-chave. Os resultados-chave, você já sabe, é o como, né? Para cada objetivo, define-se resultados-chave específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais, né? Respeitando as características SMART. Então, o objetivo é o geralzão, os resultados-chave é o como, né? Aquilo que vai me aproximar desse objetivo. Depois de definir os OKRs, eu vou para o que? Alinhamento e engajamento. Os OKRs são compartilhados em toda a empresa para garantir transparência e alinhamento. As equipes e indivíduos discutem os OKRs com a liderança para garantir que sejam realistas e alinhados com as metas da empresa. Então a gente tem esse trabalho de convencimento, né, e de discussão. E uma característica, gente, do OKR, é importante reforçar que é a transparência mesmo, né? Ó, toda empresa, então, rapidinho aqui, né, até um operário mais baixo ali de uma empresa, chão de fábrica total, né, numa empresa que adota o OKR, ele sabe o OKR do CEO. Né? Então, as metas do CEO também são claras, o desempenho do CEO é claro. Então, um pressuposto da metodologia OKR é uma transparência total com os empregados, tá bom? Isso é importante aqui ressaltar, né? Execução, monitoramento contínuo, os progressos em relação aos OKRs são monitorados regularmente, muitas vezes com reuniões semanais ou quinzenais para revisão do progresso. Ajustes conforme necessário, com base no progresso, no feedback, os ajustes podem ser feitos no OKRs para refletir mudanças nas prioridades ou nos desafios encontrados. Então você começa a implantar e monitorar. Show de bola? E aí, claro, você vem para a etapa já de revisão e reflexão. Avaliação dos resultados. No final do ciclo do OKR, realiza-se uma avaliação detalhada dos resultados alcançados em relação aos objetivos estabelecidos. Se discute o que funcionou, o que não funcionou, lições aprendidas e como os processos podem ser melhorados. É um momento crucial para a reflexão e aprendizado coletivo. E aí você começa a preparação para o próximo ciclo, né? Ajuste na metodologia com base nos feedbacks e se inicia o novo ciclo. Percebe que não é complicado. Na verdade, um dos motivos da popularização dos OKRs é justamente que a metodologia é intuitiva, né, da implantação. Ela se baseia realmente na definição de metas claras, né, e no estímulo que essas metas vão fazer a motivação dos empregados. Tem várias pesquisas que mostram que ao definir metas, boas metas, metas realistas, né, a performance dos empregados tende a aumentar. Né? A criação de metas ajuda nesse trabalho. Beleza? E aí, gente, é importante também a gente fazer uma comparação. Marcelo, eu entendi, o próprio Andy Grove, né, que foi o desenvolvedor dos OKRs, ele disse que os OKRs eles se espelham muito na APO, na administração por objetivos, no gerenciamento por objetivos. Quais seriam as diferenças? Ou seria a mesma coisa, né? E aí, com base na obra do John Doerr, que é o disseminador, né, o cara que estava na Intel, que aprendeu com o Grove sobre os OKRs e disseminou isso na Google em 99, ele diz, é diferente, tá? APO e OKR são diferentes. E aí ele estabelece algumas diferenças, que ele botou no livro dessa seguinte forma. A APO, ela se preocupa em definir o quê? Ou seja, os objetivos a serem alcançados. Mas ela não detalha como alcançar esses objetivos. O que é feito na metodologia OKR pelos resultados-chave. Então ele diz, um primeiro ponto de distinção é que os OKRs se preocupam com o como, dentro lá dos resultados-chave. Outro ponto, a APO em geral ela é anual. Os OKRs eles tratam aí com periodicidades menores, trimestral ou mesmo mensal, né? Embora tenha um ciclo anual também, né? Mas os OKRs eles tendem a trazer isso para mais curto prazo. Na APO as metas elas são definidas com cada subordinado, com cada empregado. Nos OKRs eles são transparentes, ou seja, todo mundo fica sabendo os OKRs de todo mundo. É um pressuposto da metodologia, a gente até enfatizou, né, essa transparência. Outro ponto, na APO, a definição das metas elas tendem a ser de cima para baixo. Embora haja um diálogo, um convencimento com o subordinado, as metas elas tendem a ser de cima para baixo. Os OKRs não. Né? Os subordinados, em geral, é que propõem os OKRs. Então, a lógica é de baixo para cima. Ou lateral, são os colegas, né, que estabelecem os OKRs. Perfeito?
A APO ela tem uma vinculação clara à remuneração, então se eu alcancei o objetivo, isso vai ter um reflexo financeiro, né, imediato. Os OKRs não, eles não têm essa vinculação com a remuneração, principalmente são desvinculados da remuneração. Então você quer fazer as pessoas alcançarem aqueles objetivos porque aquilo é importante para a empresa, para um todo, né? Não tem um benefício individual imediato, tá? Essa é uma distinção importante. A APO ela torna os objetivos avesso ao risco, por quê? Porque todo mundo quer alcançar a remuneração, né? Então os objetivos tendem a ser mais alcançáveis, né? Porque ninguém vai acordar um objetivo muito difícil se isso trouxer reflexo na sua remuneração, porque sabe que vai ganhar menos do que poderia. Então torna o processo um pouco avesso ao risco. Já os OKRs, por não ter essa vinculação à remuneração, a remuneração não é afetada, né? Os OKRs eles tendem a ser mais agressivos. Show de bola? Então são algumas distinções que o John Doerr coloca sobre essa metodologia. Show de bola? Vamos ver então. Ainda tem um superpoder. Já ia fazer as questõezinhas, mas ainda tem os superpoderes. O próprio John Doerr, que foi esse disseminador dos OKRs, ele diz assim, olha, os OKRs são uma metodologia de desempenho superior porque ele tem 4 superpoderes. Ele chama dessa forma mesmo, 4 superpoderes. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro superpoder, foco e compromisso com as prioridades. Como assim, Marcelo? O primeiro superpoder dos OKRs é que você define o que é prioridade. Então, a metodologia OKR ela não permite muitos indicadores, ela não permite a utilização de muitas metas, muitos objetivos. Não, a lógica é trabalhar com poucos OKRs, tá? Então, você quer ter uma definição clara de focos e prioridades. Então, são poucos OKRs, tá bom? Outro superpoder, alinhamento e conexão em prol do trabalho em equipe. Então, todo mundo sabe o que todo mundo deve alcançar, quais são os OKRs de cada equipe, de cada departamento, de toda a organização, dos CEOs. Então, as pessoas tendem a trabalhar mais em conjunto para fazer todo mundo alcançar seus OKRs. É essa a ideia, tá bom? O acompanhamento da responsabilidade. Então, todo mundo, em virtude dessa transparência, né? Em virtude desse engajamento, as pessoas se tornam mais responsáveis pelas metas, né? E também conseguem avaliar o comprometimento dos outros, né? Pô, será que o CEO da minha empresa é comprometido mesmo? Ele está batendo as metas ou não está? Né? Então, isso é importante também. E o esforço pelo surpreendente, né? Que é a capacidade que as metas têm de estimular um esforço adicional, né? Então, os OKRs, por trazerem metas, né, resultados chaves, eles de certa forma também motivam, estimulam esse esforço adicional. Beleza? Vamos ver então como isso já foi cobrado. Só encontrei 2 questões, tá, sobre OKRs, mas elas nos ajudam a fixar já essa metodologia. Vem comigo aqui. A técnica OKR, ou seja, objetivos e resultados chaves, é considerada uma filosofia revolucionária e vem sendo usada cada vez mais para diferentes organizações inovadoras, como por exemplo a Procuradoria-Geral de Águas Claras. Na reunião de trabalho, inclusive, Pedro defendeu o uso da técnica, explicando aos demais seus benefícios. Dentre eles encontra-se, vamos ver, 1. Prazos longos para a realização. Não, vimos que uma diferença em relação à APO, inclusive, é que os OKRs eles trabalham com prazos menores. 2. Mais engajamento e responsabilidade por parte de quem participa da elaboração, execução e acompanhamento dos OKRs. Isso está correto, certinho. 3. Ampla publicização, uma vez que metas transparentes e conhecidas por todos melhoram mais o engajamento e a performance. Isso está correto, está em consonância com os OKRs mesmo. Eles dão essa transparência. Então ficou 2 e 3 correta. Gabarito, alternativa C de casa. Vamos para a próxima. Com a pandemia da Covid-19 e a migração forçada das equipes de trabalho para o home office, acelerou-se o uso de tecnologias avançadas, ferramentas de comunicação remota e de sistemas sofisticados de gestão. Esses sistemas precisam envolver uma boa metodologia, como a OKR, sigla de objetivos e resultados chaves, que tem uma abordagem simples para definir metas e alinhamento e engajamento em torno dos resultados mensuráveis de uma organização. Os principais benefícios da utilização da metodologia OKR são, vamos ver, 1. OKRs compartilhados melhora a colaboração entre times diferentes, unificando iniciativas, né? Isso aí está correto, né? A gente viu que
aumenta o engajamento, então isso aqui está certinho. Vamos ver a 2. Maior número de metas. Opa, já está errado, os OKRs trabalham com poucas metas, né? 3. Autonomia das equipes para definir as metas em ciclos mais longos. Não, já está errado, né? Os ciclos são mais curtos, né? Os ciclos são mais curtos, então apenas a 1 está correta. Gabarito da questão, alternativa A. E assim, gente, vencemos mais um conteúdo, né? Espero que você tenha gostado dessa aula, mas eu não quero que você saia dessa aula do jeito que entrou. Então, nesse momento, você deve ser capaz de descrever as principais características e componentes da metodologia OKR, né? Saber diferenciar o que é um objetivo, o que é um resultado-chave e lembrar desses benefícios proporcionados pela metodologia. Então, espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!